Saudações mágicas para você que me assiste, eu sou o Cristiano Aro, esse é o canal Meu Eu Mágico e hoje, pelo que você já deve ter percebido aqui pelo nosso altar, pelo nosso cenário, vamos falar sobre Samhain, o sabá mais esperado por bruxas e bruxas do ano todo. Antes da gente entrar no assunto do vídeo, já quero pedir para você deixar o seu like aqui. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, para que você receba aí as notificações, fique sabendo dos vídeos em primeira mão, que esse conteúdo apareça para você. E compartilhe com outras pessoas também, porque isso é muito importante para a gente. A palavra Samhain significa fim do verão. Esse sabá era um dos sabás mais importantes, ou talvez o mais importante para os celtas, para os pagãos antigos, porque ele marcava o final e o início do ano, no que diz respeito à forma como eles enxergavam o tempo entre um grande verão e um grande inverno. Então esse sabá é um sabá ligado com o final da época do verão e o começo da época do inverno. Se a gente for falar em termos da narrativa da roda do ano, esse é o momento em que o grande Deus morre, vai para o mundo dos mortos, ou para o outro mundo, ou para Summerland, para renascer depois como a criança da promessa no Yule. Então esse é um período de trevas, é um período de escuridão. Era o período que correspondia à terceira colheita, ou seja, a terra também morria, porque ela dava a sua última colheita e a partir daí vinha um inverno muito rigoroso, não tinha mais como colher nada, era um período de recolhimento completo. Os animais mais velhos, que não sobreviveriam ao período do inverno, também eram sacrificados nesse momento e sua carne estocada para que essas pessoas, esses povos, pudessem sobreviver a essa época. Então todo esse contexto, como sempre, né, os festivais pagãos antigos estão muito ligados com a questão da sobrevivência e com a questão astronômica, com a questão do sol, da lua, das estações do ano. Então esse sabá está muito ligado com a morte e com o recolhimento por essa questão. Magicamente falando, ou espiritualmente falando, se você preferir, esse é um período em que o véu que separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos desaparece, essa linha fica muito tênue e a comunicação com os que estão no outro mundo, com os Shi ou com os antepassados, nossos ancestrais, fica facilitada. É claro que infelizmente nós temos uma visão ainda muito cristianizada, né, a respeito do outro mundo, mas para que a gente possa comemorar, entender e introjetar o Samhain da forma correta, é preciso que a gente venha entender isso do ponto de vista dos pagãos antigos. Para eles, morte significa recomeço. Por isso é que o sabá de Samhain é também, já que é um sabá de morte, é um sabá de recomeço. É o final e o início de um novo ano, de um novo período. E como para eles a vida simplesmente continua em outro lugar, o outro mundo é simplesmente o lugar para onde aqueles que já não habitam mais entre nós foram habitar. É uma outra dimensão, é um outro plano, é um outro padrão vibratório. Mas é normal, é comum, não é nada a ser temido, não é nada que se assuste. Obviamente, para eles também haviam espíritos do outro mundo que eram ameaçadores para as colheitas, ameaçadores para os animais, para eles se protegiam disso. É daí que vem as famosas Jack-o'-lanterns, né, aquelas lanternas feitas de abóbora. Mas não tem aquela concepção de demônio, de anjo. Enfim, nesse dia, a comunicação com esses seres é facilitada. Por isso que a gente colocou aqui alguns elementais, além das bruxas, no nosso altar. As caveiras estão muito presentes. Porque essa questão de morte, de fim, de seres que não transitam entre nós ou não são de carne e osso, nesse dia ou nesse período do ano é muito comum, é muito aproveitada e não é algo para ser temido, é algo apenas para ser tratado com certa parcimônia, com certa sabedoria, com um certo discernimento. Não tem como nós deixarmos de lembrar nessa data de como esse portal influencia o mundo todo de uma certa forma, né? Nós temos o Dia de los Muertos, nós temos o Dia de Finados, nós temos o Halloween ou All Hallows Even. Todos esses feriados, digamos assim, celebram os mortos, cultuam e honram nossos ancestrais e antepassados, e é aquele momento em que o consciente se mistura com o inconsciente, em que a realidade se mistura com a fantasia. É um tempo fora de tempo. É um momento em que não pertence nem ao ano que terminou, nem ao ano que está começando, nem ao mundo dos vivos, nem ao mundo dos mortos. Ou seja, é um sabá maravilhoso para práticas mágicas, para você mergulhar no seu subconsciente, para você encontrar respostas e para você, obviamente, honrar aqueles que já se foram. Para os antigos celtas, muitos heróis viajavam para o outro mundo
e lá passavam por batalhas tremendas, passavam por grandes desafios para depois voltarem transformados. Isso é uma representação de que o outro mundo também pode significar o nosso próprio interior, o nosso próprio eu, o lugar onde nós temos que mergulhar para enfrentar as nossas maiores batalhas, vencer os nossos maiores medos e nos transformarmos em pessoas melhores. Então, o Sowing não deixa de ser um momento de profunda reflexão, de profunda análise e de você confrontar alguns fantasmas que não são espíritos que vêm te assustar, mas são os fantasmas que estão dentro de você. E nesta noite, como o consciente se mistura com o inconsciente e o véu entre os mundos se abre, o véu entre a nossa realidade e o nosso subconsciente também fica mais tênue. E nós podemos lidar, confrontar nossa própria realidade. Com toda essa contextualização do Sowing, é impossível a gente continuar falando desse sabá sem fazer um paralelo entre ele e o Halloween, né? Nesse dia, bruxos e bruxas neopagãos e bruxas modernos ficam em polvorosa, todo mundo fica muito empolgado, obviamente. Mas quando a gente pega o contexto real do Sowing, a gente percebe que essa euforia toda tem que ser aproveitada da forma correta. Não é o momento simplesmente de fazermos festa e de usarmos lanternas de abóbora de forma indiscriminada. É um momento, sim, uma coisa que eu vejo pouca gente fazer, é um momento de honrarmos nossos ancestrais. De honrarmos nossos ancestrais de sangue, nossos ancestrais geográficos, de terra, nossos ancestrais espirituais ou nossos ancestrais culturais. É momento de nós prepararmos uma reserva para o ano que está começando e é momento de nós aproveitarmos essa energia de morte, essa energia de levar coisas embora, para sacrificar, para deixar embora, para matar, literalmente, as coisas que não nos servem mais, os hábitos, os vícios, os sentimentos que já não servem mais para nós. Esse é o momento, não é como no Ano Novo Comum, né? No Ano Novo Comum as pessoas fazem uma série de planos e não cumprem nenhum deles. Aqui nós temos uma energia de morte e renascimento que deve ser aproveitada para que ela leve embora as coisas que você quer que vão embora. E para que você realmente aproveite a energia do renascimento, a energia da ida até o outro mundo, o enfrentar dos seus fantasmas e a volta, para realmente transformar o seu ego, se transformar numa outra pessoa e fazer planos, não só pedidos, não só desejos físicos, materiais, mas fazer planos para um novo período que começa. E afinal de contas, o que nós podemos fazer para celebrar esse sabá, para passar por essa noite da forma mais assertiva possível? Tudo que eu vou falar aqui agora, obviamente, deve ser feito dentro de um círculo mágico, dentro de um contexto de proteção e limpeza da sua casa. Quem não é ainda do meio bruxo, não sabe muito bem o que eu estou falando, é bom pesquisar antes de fazer essas coisas, essas dicas que eu vou dar aqui. Mas é uma noite muito interessante para se fazer oferendas para os mortos, oferendas alimentícias, tanto para aqueles que estão vagando e que podem sentir fome, digamos assim, quanto para os nossos antepassados, aqueles que nós queremos honrar. E falando nos nossos antepassados, ao cair do sol, né, no pôr do sol do dia 31, é muito interessante acender lâmpadas ou velas nas janelas para iluminar o caminho daqueles que vêm até nós, que nós queremos honrar nessa noite. É muito interessante também acender uma fogueira, e claro, para nós que somos bruxos de apartamento, acenda o seu caldeirão, pode usar uma das nossas tábuas do meio mágico, se você precisar, mas é interessante você acender o caldeirão, porque o fogo representa o fogo que consome, o fogo que vai conter a energia da morte, vai purificar a sua casa e vai iluminar essa noite para que você entre no ano novo com luz, com fogo, com a iluminação, com a presença do Deus, por mais que esteja indo para o outro mundo. Então é muito interessante você terminar e começar a noite do dia 31 com fogo dentro da sua casa. E claro, todo tipo de ritual e festividade é muito bem-vindo nessa noite. Desde você preparar um belo altar com oferendas alimentícias, as velas laranja para a prosperidade, as velas pretas representando a morte. Use bastante sálvia, né, porque é uma erva muito ligada a esse período de purificação, para que as coisas ruins vão embora e coisas novas comecem. Mas é muito importante lembrar aqui que um ritual é um gesto mágico que você faz carregado de um simbolismo. Então ele pode vir desde um grande altar super elaborado, quanto o simples acendimento de uma vela branca dentro do seu quarto com um pedacinho de bolacha, que seja, se você mora num lugar onde você não pode realizar práticas mágicas, ou se você tem um pouco de medo de fazer coisas um pouco mais elaboradas, não deixe a data passar em branco. Honre os seus ancestrais, conte histórias sobre os seus avós, bisavós, sobre os seus antigos parentes,
para os seus filhos, para os netos, para os seus parentes mais novos. Traga nessa noite a memória daqueles que você ama presentes. Faça os presentes, faça-os ser honrados. Deixe as coisas velhas irem embora. Reflita. E claro, se você gosta de artes mágicas, tire esse dia. Nós temos um privilégio nesse Samhain especificamente, de que ele caia num sábado, juntamente com uma lua cheia. Então tire esse dia para realizar práticas mágicas, ficar mais perto dos deuses e de tudo aquilo que você gosta, de tudo aquilo que você acredita. E assim, nós do Meio Mágico desejamos um ótimo Samhain para todo mundo, uma excelente comemoração, com muita diferenciação. Não é discriminação nem desrespeito, mas uma diferenciação entre o que é Halloween e o que é Samhain. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gratidão por ter assistido e até o próximo.